Antifragilidade e o caos do mercado internacional. Esse é o tema base da nossa análise do mercado para essa semana, tá ligado? E ó, se tu chegou aqui nesse canal de paraquedas, eu queria fazer um pedido para você. Se inscreve aqui no canal, tá ligado? E deixa o teu like, o teu comentário para ajudar essa comunidade aqui do YouTube a crescer cada vez mais e mais. Né? E eu peço para que você se inscreva, porque, primeiro, você vai receber todo o conteúdo que a gente posta aqui em primeira mão, conteúdo de alto nível sobre o mercado financeiro, trading e etc. Ligado? Isso já é um dos motivos. E outro motivo é que tu vai ajudar a gente a chegar na nossa meta até o final do ano, chegar em 1.000 inscritos, tá ligado? É obviamente uma meta muito audaciosa para quem tá com 140 e poucos inscritos, né? Mas a gente consegue. Eu tenho fé que a gente consegue chegar aos 1.000 inscritos até o final do ano. E eu tenho fé também que tu pode contribuir para que a gente chegue nessa meta. Então já se inscreve aí no canal. Primeiro, ó, esse vídeo de análise do mercado de hoje ele deveria ter saído ontem, no domingo, né? Só que eu tinha esquecido que domingo era eleição, tá ligado? Então, não deu pra gravar ontem por causa da eleição, tava uma bagunça no mundo, né? Só quem viu, viu. Mas enfim, tô gravando ele hoje aqui pra vocês pra gente fazer, como sempre, uma análise fundamentalista do mercado e também uma análise técnica pra gente ter uma noção de até onde o preço pode ir e possíveis alvos pro mercado. Então fica atento até o final do vídeo pra ver isso tudo. O primeiro ponto que eu queria comentar com vocês é o tema base dessa análise do mercado, que é o quê? Antifragilidade. Eu acho que na thumb do vídeo eu coloquei alguma coisa tipo, seja Hydra, ou acha como uma Hydra, e eu vou explicar o que é isso, né? Nada de Vingadores, nada disso não, vou explicar o que é. É simplesmente o conceito de antifragilidade do Nassim Taleb, que escreveu esse livro aqui. Nassim Taleb ele é um grande investidor, esse livro é muito bom. E ele tem muitas críticas ao Bitcoin, criptomoedas, enfim, mas esse conteúdo que ele produziu é sinceramente sensacional. Ele trata nesse livro aqui sobre o conceito da antifragilidade. E o que seria essa antifragilidade? Primeiro, eu queria comentar com vocês sobre a questão do caos, para a gente entender esse processo de antifragilidade. O caos pode ser um período de crise, né? Um período de crise que seria um caos sistêmico ou um caos pontual ali em uma determinada região que a gente está passando por algum momento de crise no mercado, por exemplo, algum caos. Guerra Rússia e Ucrânia, um caos. Crise energética na Europa, isso é um caos. Inflação alta nos Estados Unidos, isso é um caos, tá ligado? Aumento de taxa de juros excessivas, manipulação cambial, tudo isso são períodos de caos. E a questão da antifragilidade, que o Nassim Taleb trata nesse livro, é como a gente age diante de um período de caos sistêmico. Justamente é isso. Por exemplo, nesse livro, ele trata três pontos principais no começo, que é a questão da antifragilidade, da fragilidade e da robustez, que são as três formas que você tem para atravessar um período de caos sistêmico. Para a gente poder vislumbrar primeiro o que significaria isso, a gente pode entender que a fragilidade pode ser uma taça de vinho, por exemplo, uma taça de vinho de cristal. Você joga essa taça no chão, ela quebra em milhares e milhares de pedaços. Ou seja, você jogou no chão, passou por um período de caos, ela se despedaçou. E por mais que você cole pecinha por pecinha de vidro dessa taça, ela nunca vai voltar a ser o que já foi um dia, tá ligado? Agora uma questão de robustez. O que seria uma coisa robusta? A gente pode usar como exemplo a fênix. A fênix, na mitologia, né, a gente sabe que quando uma fênix morre, ela renasce das suas cinzas. Né? Ou seja, quando ela passa por um período de caos, ela renasce das cinzas. Mas qual o problema da robustez da fênix? É que ela não volta melhor do que ela era. Ela volta no seu estágio inicial da vida quando passa por um período de caos. Ela é robusta. Ela passa, ela passa por um período de caos, mas passa por ele da mesma forma que entrou. A questão da antifragilidade que o Nassim Taleb toca nesse livro é a questão de você passar por um período de caos sistêmico e sair melhor do que você entrou nesse caos sistêmico, ligado? E para a gente entender esse conceito do caos sistêmico e antifragilidade, a gente pode utilizar o exemplo da Hidra de Lerna, que também é um animal mitológico, aquele que Hércules foi fazer um trabalho lá com ele e tem 5 cabeças e cada cabeça que você corta nasce outra no lugar, tá ligado? Cada cabeça que você corta de uma hidra nasce outra no lugar e uma das 5 cabeças da hidra é imortal. Ou seja, a hidra em tese seria um animal antifrágil. Por quê? Porque quando a hidra ela passa por um período de caos sistêmico, ela se aprimora. Quando você corta uma cabeça, nascem duas.
tá ligado? Quando ela passa por um período de caos sistêmico, que nesse caso seria cortar a cabeça da Hydra, ela se aprimora cada vez mais. E a gente pode trazer esses conceitos justamente para o mercado e para o período que a gente está vivendo hoje. A gente está passando, sem dúvidas, por um período como esse de caos sistêmico, né? E o que vai fazer com que você siga firme nas suas operações, nos seus investimentos, no mercado, na sua vida de uma forma geral, é a forma que você lidar quando passa por um período de caos, tá ligado? E cabe simplesmente a você a escolher se você quer passar por um período de caos de forma frágil, robusta ou antifrágil. Ou seja, se você passar de forma frágil, por exemplo, você se quebraria e é o all-in, né, que a gente fala, o risco da ruína. Por exemplo, arrisca tudo que você tem num período de caos e se você perder aquilo tudo que você tem, você vai quebrar e nunca mais vai conseguir, que sabe, voltar àquele ponto que você estava, né? E fazendo uma comparação com o mercado, que seria uma coisa robusta nesse sentido, seria basicamente um cara que ele tem alocação, sei lá, em poupança ou num CDI, por exemplo, né? Porque CDI ele rende lá, sei lá, 100%, 200% de CDI, que no final das contas só bate com a inflação, tá ligado? Ou seja, você passou por um período de caos, a sua grana tava lá paradinha no seu CDI, e o que aconteceu? Ela entrou de um jeito e saiu do mesmo jeito, né? Seria uma coisa robusta. Mas o que seria antifragilidade para um período de caos que a gente está vivendo no mercado? Eu costumo definir que a gente pode tratar isso como uma diversificação. Diversificação de patrimônio em determinados ativos, seja criptomoedas, índices, etc. Uma diversificação no seu modelo de operacional, quando você vai fazer um day trade, um swing trade ou um position, tá ligado? Em qualquer ativo que seja. Seria basicamente você se diversificar e utilizar diversas estratégias para que você passe por esse período de caos e saia melhor do que você passou por ele. Acho que já deu para entender, né? Você diversifica todo o seu operacional, atua de diversas formas dentro do mercado durante um período de caos, para que quando você saia desse período de caos, você saia melhor do que você entrou, mais rico do que já entrou, praticamente. E esse era o recado inicial que eu tinha aqui para dar para você. Por quê? Porque eu acredito, sinceramente, que a gente está vivendo uma das maiores oportunidades do mercado financeiro, aqui correlacionado com criptomoedas, obviamente, e também eu acredito que esse seja um período de caos sistêmico e a gente tem que se posicionar de uma forma que a gente saia melhor desse caos do que a gente entrou. O Nassim Taleb ainda trata nesse livro do Antifrágil de pessoas que correm do caos e pessoas que correm para o caos, né? Porque pessoas antifrágeis, elas correm pro caos, elas buscam perigo, ela busca risco, né? Eu acho que isso está muito correlacionado com o trader. Um trader sempre vai buscar o risco, porque ele sabe que o risco, a volatilidade, por exemplo, no mercado, a gente pode tratar como risco. O risco da volatilidade do mercado, ele pode ser uma oportunidade para você lucrar muito no mercado. Então, o que é que a gente quer no mercado? Volatilidade. Então, vamos aprender a interpretar a volatilidade do mercado para lucrar, né? E é justamente isso que eu queria deixar de recado para vocês de início. Durante esses períodos de mercado, a gente tem que ser como a Hydra, tá ligado? Se for cortado uma cabeça da gente, tem que nascer duas no lugar. A gente tem que estar posicionado de diversas formas para que esse caos sistêmico que está acontecendo no mercado internacional não venha levar a gente ao risco da ruína, ligado? A gente fazer, por exemplo, um gerenciamento de risco adequado durante um período de caos para que a gente se beneficie com isso, né? Então esse é o recado que eu tinha para dar para vocês, né? Uma pegada meio filosófica aqui do livro do Taleb, inclusive deixa a indicação, é Antifrágil. Eu não sei, deve ter na Amazon, ligado? Ou em qualquer livraria, né? Mas o recado que eu tinha para dar para vocês é esse no começo do vídeo. E agora a gente vai entrar nas questões fundamentalistas. Primeiro, o mercado, eu tinha comentado com vocês desde o vídeo que eu estava falando sobre a crise energética na Europa, quando começou, eu estava falando o seguinte: a gente está vendo um cenário que está muito ruim para o euro, né? Porque a gente estava vendo um aumento de taxa de juros nos Estados Unidos, que obviamente atrai capital estrangeiro para dólar e desvaloriza o euro que está correlacionado com o dólar. E principalmente para empresas, instituições financeiras, pessoas que tinham dinheiros investidos em euro, prefeririam passar o seu recurso para dólar, porque estava valendo muito mais a pena e a Europa está entrando em declínio justamente pela crise energética e crise inflacionária que a gente está tendo na Europa. Era isso que a gente estava comentando nos últimos vídeos.
Também a gente estava comentando sobre o mundo de arco-íris, que seria a questão de o Jerome Powell conseguindo controlar a inflação nos Estados Unidos e reduzindo esse aumento excessivo de taxa de juros, né? E também a gente teria um fator surpresa que seria os dados de empregos e também os dados dos balanços comerciais das empresas, que diriam se o mercado iria subir de fato ou não. Tudo estava correlacionado com isso. E o que é que a gente viu nessas últimas semanas? Primeiro, a inflação nos Estados Unidos continua subindo e, em resposta à alta da inflação nos Estados Unidos, o que é que a gente viu? O óbvio, o Jerome Powell aumentando a taxa de juros. Ou seja, mais valorização para o índice do dólar e mais desvalorização para todas as moedas que estão correlacionadas com o dólar. E para dar um gostinho de pimenta em tudo isso que está acontecendo nos mercados internacionais, a gente ainda tem um conflito de Rússia e Ucrânia. Por isso que eu falo que a gente está num período de caos sistêmico, né, meus amigos? Então eu decidi também trazer uma notícia que aconteceu essa semana, que foi muito importante, e sobretudo falando sobre esse caso da guerra da Rússia e da Ucrânia, que é essa notícia aqui, meus amigos. A Alemanha suspeita que vazamento do gasoduto foi causado por bombas, e o Putin fala em sabotagem. O que é que aconteceu? Esse gasoduto, se eu não me engano, é o Nord Stream, foram bombardeados, ou supostamente bombardeados. O que é que aconteceu? Nessa semana, a gente teve um vazamento dos gasodutos que levavam gás natural para a Europa, né? Que, entre aspas, já tinham sido cortados, ou a maioria do fornecimento de gás natural já teria sido cortado durante esse período. E aconteceu, justamente nesse período, que a gente está vendo toda essa crise energética na Europa, gerada também pelo corte desse gás da Rússia, a gente vê magicamente o gasoduto vazando, resolveu vazar num período de crise. E obviamente isso é muito suspeito, né? A Alemanha suspeita que o vazamento foi causado por bombas e o Putin fala de sabotagem. E daí tá a grande questão. Quem foi que fez essa sabotagem do Nord Stream? Foi a Rússia? Foi a Europa? Foi o Putin? Foi o Biden? Tá ligado? Obviamente, do pé que tá hoje, a gente não pode afirmar nada, né? A gente não pode afirmar que quem fez isso. A minha opinião sobre isso é que se o Putin tivesse feito isso, seria um tiro no próprio pé dele. E eu não duvido que ele o faria também, né? Não duvido de nada dessa galera. Mas eu acho que das pessoas interessadas aí, né? Então, Estados Unidos, OTAN, Europa, enfim, né? Para não falar muito. Das pessoas mais interessadas em fazer uma sabotagem do Nord Stream, eu acho que o Putin estaria em último lugar, galerinha, né? Mas só para comentar esse fato que aconteceu, que foi um fato muito relevante, porque a gente viu também, eu gravei um vídeo sobre isso, que foi a extensão do conflito, né? A escalada do conflito armado em Rússia e Ucrânia, que a gente viu o Putin convocando mais soldados da reserva para lutar na Ucrânia, né? Eu tinha falado justamente sobre isso, que se a gente visse um agravamento nessa guerra, a gente poderia ter uma extensão ainda maior do período de bear market do mercado, etc. Isso que eu tinha comentado com vocês, né? Mas eu queria trazer essa notícia justamente para falar sobre isso. Outra notícia que eu queria trazer aqui para comentar com vocês é justamente a questão de empregos. As vagas de trabalho estão quase sem candidatos nos Estados Unidos. Eu acho que está traduzido, por isso que deu o liliu aqui, mas enfim. Alguns setores estão desesperados em busca de funcionários, mas não conseguem encontrar. Se os setores mais atingidos quiserem seus profissionais de volta, eles precisam encontrar formas de tornar os seus empregos mais atraentes, né? E isso é um dado muito importante para o mercado, sobretudo para o dólar, né? Que como a gente está falando da taxa de desemprego dos Estados Unidos, não necessariamente pode ser em relação às empresas demitindo, mas também pode estar relacionada com as pessoas pedindo demissão das empresas ou até não querendo ser contratadas pelas empresas. Se a gente for descer um pouco na matéria, eu não vou descer, mas a gente vê que grande parte desses empregos que estão listados aqui nessa matéria são, entre aspas, subempregos, né? Tipo, sei lá, limpar mesa, lavar carro, essas coisas, tá ligado? Mas tá uma taxa de desemprego justamente por isso. As pessoas elas não estão querendo mais trabalhar com isso nos Estados Unidos. E também fica bem complicado, porque a gente teve um ajuste fiscal, não vou chamar de ajuste fiscal, foi um auxílio, né? Que foi o estímulo cheque que o Biden deu lá para os Estados Unidos, um estímulo cheque de um salário fixo para as pessoas durante o período da, da doença,
né? Doença entre aspas não, mas é uma doença mesmo, é porque eu não vou falar o nome, aí você imagina que tá escrito aqui, é o C19, eu não posso falar no YouTube, senão ele pode banir esse vídeo, né? Mas enfim, a gente teve esse auxílio que foi dado durante o período dos Estados Unidos e, obviamente, para depois que passou o período da 19, né, a gente viu que as pessoas elas não estavam tão motivadas a voltar para os seus empregos e algumas que trabalhavam nesses subempregos aí, tá ligado? Então a gente vê uma diminuição na contratação das empresas, até pelo fato das pessoas não estarem querendo contratar. E se a gente for puxar meses atrás, a gente pode ver um período de demissão massiva em algumas grandes empresas multinacionais lá dos Estados Unidos. Né? Que a gente teve demissão em massa na Tesla, a gente teve demissão em massa na Uber, a gente teve demissão na Netflix, ou seja, várias empresas, principalmente correlacionadas com tecnologia, fazendo demissões em massas. E por que eu estou falando sobre isso? Porque nessa semana aqui, a gente vai ter os dados de desemprego nos Estados Unidos. Cadê? Vamos colocar aqui. Aí, ó, deixa eu só voltar aqui para vocês para a gente ter uma noção. 3 de outubro, né? Primeiro, CHF CPI, o PMI vai ter no dólar. E aqui é até bom para você tá ligado nas notícias que vai acontecer durante essa semana, né? Então, PMI da manufatura, o ISM aqui no dólar. Vamos ver mais. Primeiro aqui, ó. Voltas de emprego às 11 da manhã, aqui no dia 4 de outubro, no caso seria amanhã. Aqui a gente tem muito mais outras notícias também, ó. Mudança de emprego não agrícola nos Estados Unidos, que vai influenciar sem dúvidas o dólar. Na sexta a gente tem sim, cadê? Aqui, ó, taxa de desemprego lá nos Estados Unidos. Ou seja, essas notícias, elas estão aí pra gente tomar cuidado com o que pode acontecer com as taxas de desemprego. Eu tinha comentado com vocês justamente esse ciclo de estrutura que o mercado estava formando. Eu vou até abrir o gráfico daqui a pouco para a gente fechar essa parte fundamentalista agora, né, e depois entrar para a parte técnica. Primeiro, o que é que estava acontecendo que eu estava falando com vocês sobre ciclos de mercado e estruturas? Quando o euro não, quando caiu não, na verdade, antes do euro cair, eu tinha falado para vocês que ele ia cair, os motivos que levaram ele a cair, né? E eu abri vendas no euro, tem tudo registrado aqui no canal. Eu fiz operações de venda no euro porque eu sabia que todos os indicadores possíveis estavam mostrando que a gente teria uma desvalorização no preço do euro durante aquela semana. E o euro foi lá e se desvalorizou. E depois eu expliquei os motivos por quais o euro se valorizaria durante essa semana agora. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Ele se valorizou. Mas ele se valorizou e não vai se manter. Pelo menos eu acredito que ele não vai se manter valorizado. Então acho que aqui a gente encerra. Eu queria dar essas notícias que eram principais para vocês. Eu acho que são essas, né? A questão da suspeita da Alemanha do Nord Stream, também a questão da taxa de desemprego nos Estados Unidos e questão de taxa de juros. Eu falei muito sobre isso nos outros vídeos anteriores. Então, se vocês não viram os outros vídeos de análise do mercado, eu aconselho que vocês vão lá ver aqui, pronto, que é isso. Né? Quando a gente faz análise do mercado aqui no canal, a gente começa analisando pelo Dollar Index, que o Dollar Index é basicamente uma cesta de ativos correlacionados com o dólar. Então ele mostra a força do dólar ou a fraqueza do dólar com relação às outras moedas no mundo todo. Então vamos começar aqui pelo DXY, fazer essa análise de mercado técnica para a gente entender até onde os preços podem ir durante essa semana, tá ligado? Então deixa eu só apagar essa Fibonacci aqui para vocês entenderem um pouco do porquê eu botei aqui. Né? Eu ensino para vocês isso aqui no canal, que é a estratégia de medição de estrutura através de Fibonacci. Que a gente tem uma métrica aqui, ó, do fundo até o topo do movimento. A Fibonacci ela nos dá 50% desse movimento aqui em questão, que poderia ser um ponto de retração do mercado ou formação de base de preço para a continuação de um movimento de expansão. Deixa eu só colocar no 4 horas porque está no 15 minutos aqui, né? Então vamos lá, 4 horas. Aqui, ó. O que é que eu enxergo para o dólar index? Para quem já acompanha o canal aqui há um tempo, sabe o que é que eu estou enxergando aqui, porque entende a estratégia de Fibonacci, porque tem um vídeo aqui no canal eu falando sobre a estratégia de Fibonacci, como usar tudo isso. Então, aqui eu acredito que a gente está começando a montar uma base de preço nessa região aqui, ó, do dólar index, tá? Então, montando uma base de preço aqui no dólar index, eu começo a esperar que a gente possa ter um período de valorização durante essa semana, como a gente já está vendo aqui no dólar index, para romper as estruturas anteriores. Já, Tony, como assim? Assim, meu querido.
valorização do dólar index, rompendo estruturas anteriores, formando mais estrutura e rompendo essa região aqui que certamente pode ser rompida essa semana, principalmente se a gente tiver algumas notícias que sejam favoráveis a esse movimento com relação à taxa de desemprego nos Estados Unidos, né? Então a gente pode sim ver esse topinho sendo rompido aqui durante esse período dessa semana, né? E como sempre eu falo para vocês, ó, quando a gente está analisando o dólar index, a gente está analisando basicamente o euro USD ao contrário, né? Então já vamos passar aqui, ó, pro euro USD para a gente ter uma noção do que movimento pode acontecer no euro. E primeiro, eu queria ressaltar isso aqui com vocês para vocês prestarem atenção, ligado? Presta atenção nisso. Vê só. Essa aqui foi a operação que a gente abriu no canal do euro, né? Na análise da crise energética na Europa, eu expliquei todos os motivos pelos quais eu abri essa operação de venda aqui no euro. Então, eu abri essa operação de venda, eu fechei ela nessa região aqui, ó, no 0,9621. Tá ligado? Que eu tinha falado pra vocês que eu ia fechar na abertura do mercado durante o período entre domingo e segunda, e assim eu fiz. Mas se a gente for parar pra ver essa operação aqui, ela acertou na mosca, velho. Olha isso. Deixa eu só estender um pouquinho aqui, ó. Olha isso. Que isso? Que isso? Tudo registrado aqui no canal. Acertou na mosca e retraiu. E agora eu queria chamar a atenção para vocês dessa retração que a gente teve aqui no mercado, desse desenho aqui que está por trás dessa retração. O que é que eu falei para vocês na análise do mercado anterior? Que a gente poderia ver um período de valorização do euro durante essa semana anterior. E de fato aconteceu. Ah, Tony, tu previu o mercado? Não. Tá ligado? Só que todos os fatores técnicos que eu tinha apresentado para vocês, eles validavam esse movimento, né? Inclusive eu tinha marcado que ia ter essa reversão a partir desse momento aqui, e o euro ainda caiu mais, né? A partir desse momento quando já estava fechando a minha posição. Mas ele caiu ainda mais e de fato fez um movimento aqui de correção de preço, né? Eu falei justamente porque a gente precisava ter um alívio nessa queda que estava muito acentuada no euro, para a gente formar mais estruturas e aí sim continuar mandando o preço do ativo cada vez mais para baixo, né? Então aqui foi o seguinte, vamos apagar aqui as Fibonacci para a gente ter uma noção mais clara do que está acontecendo aqui no euro. Vou fazer a mesma análise que eu fiz lá no dólar index aqui no euro, então seria o contrário, né? Então em vez de marcar a Fibonacci do fundo para o topo, eu marco desse topo até esse fundo, já que eu estou observando uma operação de venda, né? Aqui nessa região a gente pode ver que ele não chegou, cadê? Não chegou ainda na região de 50% de Fibonacci, mano. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir alguma operação? Não. O que é que eu vou esperar para o euro? Eu vou esperar uma valorização do euro até a região de 50% de Fibonacci, ou seja, até essa região aqui. Enquanto o euro não chegar aqui nessa região, eu não vou abrir vendas. E é justamente isso que eu estou olhando para o euro, então presta atenção. Vendas. Aonde? Na região de 50% do Fibonacci, que pode formar um topo para a gente seguir o movimento de queda do euro até esse fundo dos 0,91400, tá ligado? Então a gente poderia ver uma operação mais ou menos estruturada nesse sentido aqui, com abertura na região de 50%, stop atrás do Fibonacci e a extensão até essa região aqui, que seria o último alvo de Fibonacci, dando uma operação de cerca de 4 vezes o tamanho do seu risco durante essa operação, ou seja, uma operação muito boa, né? Se você arrisca $10, ganha $40. Se você arrisca $100, você ganha $400. Se você arrisca $1.000, você ganha $4.000. Isso significa uma operação 4 para 1, tá? Que foi, inclusive, acho que foi até menor do que eu tinha feito no euro. Essa aqui deu 5,65 para 1, só que eu peguei acho que só 5 para 1, então foi 5 vezes o tamanho do meu risco nessa operação aqui. Então, fechando a questão do euro, né? Eu sempre comento com vocês que para o longo prazo, para o euro, eu acredito em vendas. Então, eu espero a formação desses pontos de estrutura interessante que me dê retração para eu poder surfar as vendas do euro. E eu acredito que esse ponto de 50% de Fibonacci ele possa ser esse ponto interessante para abrir vendas. Vamos embora para o próximo ativo, né? Que eu já expliquei isso para vocês, para a gente não deixar esse vídeo tão longo também, né? Então vamos lá, GBP USD, que é o próximo ativo que a gente analisa aqui no canal. GBP USD é o seguinte, as minhas marcações estão pretas aqui, velho. Mas enfim, ó. Deixa eu tentar colocar ela branca aqui. Cadê? E pronto, aqui eram as minhas marcações para o GBP USD. GBP USD, a mesma coisa que eu tinha comentado com vocês. Quando eu falei que o euro poderia cair, na verdade que o dólar index ele poderia se desvalorizar, eu falei o seguinte para vocês.
todos os ativos correlacionados ao dólar, ou seja, Euro-USD, XAU-USD, GBP-USD. Se o dólar index se valorizar, esses ativos eles vão cair. E de fato aconteceu assim como aconteceu com o GBP-USD. E agora eu estou esperando o que no dólar index? Eu estou esperando mais um período de valorização. Então o que é que eu espero para esses ativos correlacionados? Desvalorização. Isso é um conceito muito simples de correlação de ativos, né? Se a gente trabalha com o índice do dólar e a gente trabalha com a libra, a gente entende qual a correlação desses dois ativos e qual ativo ele tem a maior probabilidade de valorizar ou de desvalorizar, e a gente faz essa relação de risco e retorno para buscar operações interessantes aqui dentro do mercado, tá ligado? Então vamos lá. Eu espero que o dólar index ele se desvalorize, quer dizer, ele se valorize e os outros ativos correlacionados se desvalorizem. Assim como eu mostrei que a gente pode ter uma desvalorização no ativo do euro USD. Para fazer aqui com vocês de uma forma mais simples, eu sempre mostro estratégia de Fibonacci, porque eu acho que dá para você ver e pegar. Obviamente, o meu operacional é muito mais complexo, eu utilizo muito mais coisas, mas eu mostro essas operações mais simples para vocês, porque eu acredito que essas operações podem ser masterizadas na cabeça de vocês, tá ligado? Até mesmo por associação, de você vendo, montando a posição, você pode, pô, é dessa forma, eu marco aqui, eu boto ali, então é muito mais simples para você se entender, por isso que eu foco em mostrar esse tipo de operacional aqui, né? Aqui, ó. Então, seguindo. Aqui eu espero a desvalorização de GBP/USD. Eu vou marcar uma Fibonacci desse topo até esse fundo. E ele vai me dar 50% do movimento. Que seria nessa região onde ele está montando uma base de preço nesse exato momento, né? Então, logo após terminar de gravar esse vídeo, eu vou abrir a posição de venda no GBP/USD. Tá ligado? Vou abrir agora não. Eu vou esperar um pouquinho mais de informação de estrutura. Mas o GBP/USD, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está numa ótima região de venda. Tá ligado? Numa ótima região de venda. Seguindo todo o fluxo, conceitos internacionais, análise fundamentalista, tudo que está acontecendo lá fora, mais uma análise técnica, eu acredito em vendas para o GBP/USD durante essa semana. Então a gente pode ver a formação de fato de uma base de preço nos 50% da região de Fibonacci. A gente poderia deixar o stop nessa região aqui dos 1.14609, né? E o nosso take aqui para o GBP/USD seria um take lá na região dos menos 0,68 de Fibonacci, que daria nos 0,95721, uma operação também aqui, ó, no caso de quase 5 vezes o tamanho do risco, né? Então, seu retorno quase 5 vezes o tamanho do que você arrisca nessa operação. Então, essa operação é o que eu estou esperando para o GBP/USD durante esse período semanal. Obviamente, eu gosto sempre de ressaltar que isso não é uma indicação de investimento, só estou mostrando aqui com os dados que eu tenho e com a análise que eu faço com base nas minhas opiniões do que pode acontecer com o mercado, né? Então não é certo que isso vai acontecer. E obviamente, se isso não acontecer, eu vou elaborar o operacional, e aí voltando à questão da antifragilidade que eu tinha comentado com vocês no começo, né? A minha operação aqui é de venda, mas se mudar o cenário, se o caos do mercado tiver de uma forma diferente, eu vou interpretar de outra forma e abrir compras, por exemplo. Então, se esse setup que eu estou abrindo de venda agora, chegar no momento da semana que não fizer mais sentido, eu não vou utilizá-lo, eu vou buscar outras formas de operar no mercado, né? Seja vendido ou seja comprado, eu não vou me apegar a essa operação, né? Então, aqui só para mostrar para vocês esse segmento aqui no GBP/USD. Vamos partir também para o XAU-USD. Então, XAU-USD, aqui eu tenho mostrado para vocês que tenha feito uma venda e também tenho mostrado essa região de resistência aqui no XAU-USD, né? Que eu falei, pô, a gente pode ver uma valorização do XAU-USD até essa região aqui de resistência, né? E depois uma desvalorização, que de fato aconteceu, só que ele fez meio que um bear trap aqui comigo, tá ligado? Mas eu não abri posições aqui no ouro, eu abri um pouco mais acima e fui estopado. Inclusive eu fui estopado. Pra quem assistiu o vídeo fala, não leva um stop. Levei stop sim, fui estopado aqui no ouro, né? Eu tava operando nos 5 minutos. Eu fui estopado, abri uma venda e o preço subiu pra caramba. Foi justamente quando aconteceu o bagulho do que eu tinha comentado com vocês do Nord Stream, né? Então, uma coisa que eu gosto sempre de ressaltar sobre o ouro. O ouro é um ativo próprio do caos no mercado. Se a gente tem um caos no mundo, o ouro está se valorizando no caso. Então, se a gente tem um agravamento no conflito entre Rússia e Ucrânia, por exemplo, o gasoduto da Nord Stream estourou, supostamente, a gente pode ver uma valorização maior do ouro, né? Porque o ouro é um ativo mais estável e as pessoas fazem fuga de liquidez, né? Tiram a sua grana de ativos mais voláteis e passam para ativos mais estáveis, que em tese seria o ouro. Então, período de crise, o ouro se valoriza. Então aqui o cenário é totalmente parecido com os cenários que eu tinha mostrado anteriormente de vendas. Acredito ainda em vendas
pro ouro. Não vou montar posições até agora, pelo menos até terça-feira, não vou montar posições no ouro. Mas é o seguinte, o que pode afetar o cenário do ouro internacionalmente é a questão de conflitos entre Rússia e Ucrânia. Se acontecer uma retaliação pelo que aconteceu no Nord Stream na Europa ou lá na Ucrânia, a gente pode ver uma questão muito tensa acontecendo que pode levar o ouro a se desvalorizar, obviamente, tá ligado? Então aqui pro ouro, eu sigo na tese que a gente pode ter uma desvalorização. Eu acredito que esse ponto que ele tá também nesse exato momento pode ser uma região boa, até porque a gente tem um bloco de ordens institucionais nessa região aqui, o qual está sendo testado agora, nesse momento. O que é que eu espero pro ouro? Eu vou esperar mais uma formação de estrutura para abrir posições no ouro, porque eu já vou, provavelmente, quando esse vídeo tiver saído, já vou ter aberto a minha posição no GBP/USD, tá ligado? No euro, provavelmente também, se ele tiver chegado lá nos 50%. Mas o ouro, nessa região que ele tá, a gente pode ver também, se a gente for fazer uma análise micro, aqui, ó, que ele estaria numa região de venda boa nessa região aqui, ó. Né? Fibonacci serve para todos os tempos gráficos, tá, galera? Então, só diminuindo aqui para vocês terem uma noção, ó, a região, preço de estrutura, a gente montou aqui, ó. Olá, olá. Região de 50%, a gente pode ter uma desvalorização a partir desse momento, aqui rompendo as estruturas anteriores e mandando o preço do ouro para baixo, até mais ou menos essa região dos 1650,755, tá ligado? Mas é isso que eu espero para os mercados essa semana. Eu acredito que a semana que a gente teve passada foi um alívio, né? Eu acredito que a semana passada foi um alívio para os mercados, né? Foi um alívio para os mercados, porque a gente viu de fato a valorização que eu falei que provavelmente teria e de fato teve, e agora a gente, depois do alívio, que é a formação do mercado, né? Eu sempre falo isso, a gente tem movimentos de impulsão, retração e impulsão, né? Que seria impulsão, retração, impulsão, impulsão, formação de estruturas de mercado que eu ensino aqui no canal, inclusive também, né? Então a gente teve um movimento de expansão, né? No caso foi para baixo do euro e de todas as moedas que estavam correlacionadas com o dólar. E eu falei, agora possivelmente a gente vai ter um movimento de retração. E a gente teve esse movimento de retração e agora eu acredito que a gente possa ter um movimento de impulsão depois desse alívio na região de 50% Fibonacci para a maioria das moedas que estão correlacionadas com o dólar. E é sobre isso que eu tô olhando essa semana. Tá ligado? Eu queria só passar essa análise com vocês pra cá. Eu fiquei até me questionando se eu iria fazer ou não, porque já tinha passado do domingo e eu gosto de ser bem pontual aqui no canal pra gente manter esse vínculo, tá ligado? Mas eu resolvi porque eu acredito que as análises semanais podem ajudar muitas pessoas que querem entrar no mercado, querem entender o que está acontecendo no mercado, algumas pessoas que já estão dentro do mercado e sentem falta de uma posição, de uma opinião sobre determinado ativo ou sobre determinado fator fundamentalista que está acontecendo no mercado, né? Então, para fortalecer o canal, eu queria reforçar aqui o pedido, se inscreve, mano, tá ligado? Para eu trazer mais conteúdos como esse, que vão ajudar cada vez mais pessoas e também para a gente bater a nossa meta até o final do ano, 1000 inscritos aqui nesse canal, tá ligado? Conto com teu apoio, tamo junto e é só o começo. E ó, seja Hydra, lembra do que eu te falei sobre antifragilidade. Isso vai fazer toda a diferença no teu operacional.